Nós estamos em uma série de mensagens, Pecados Intocáveis. O tema que eu irei tratar nessa noite é egoísmo. Mas antes, eu gostaria de fazer três considerações a respeito do tema que eu irei tratar nessa noite, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. O primeiro ponto, quando nós falamos do pecado, nós precisamos examinar o nosso coração. Mesmo acreditando que tal pecado não seja o nosso, é importante a gente refletir e pensar sobre o pecado, pensar sobre a nossa atitude, o nosso cotidiano. A pregação dessa noite, ela não tem como objetivo nenhum de ofender ninguém, tá? O segundo ponto, doenças podem ser causadas por consequências do pecado. Sim e não. De maneira nenhuma, com a pregação dessa noite, eu vou estar rejeitando dados científicos, tá bom, igreja? E o terceiro ponto, nós podemos estar fazendo da nossa doença uma muleta. Podemos sim, como podemos não. Caso você esteja usando da doença como uma muleta, o único caminho que eu aconselho você é se arrepender. Portanto, nós precisamos examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus. Amém? Essas considerações são importantes. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Exatamente a passagem que o Jones leu na ministração do louvor. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5 apenas. Eu vou pedir para que você se coloque de pé assim que você encontrar. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar. Em algumas outras traduções fala: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus tem exposto os nossos pecados aceitáveis. Irmãos, e confesso a vocês, isso tem sido confrontador e às vezes até desconfortável, pois os pecados aceitáveis são aqueles pecadinhos que se encontram ocultos. Deus, com sua fidelidade, Deus, com sua graça e misericórdia, Ele tem iluminado o nosso coração. E, portanto, diante da luz da sua palavra, nós temos enxergado os nossos pecados, que muitas vezes nós tratamos com muita naturalidade em nosso cotidiano. Com esta série de mensagens, Deus literalmente tem levantado o tapete da nossa vida por meio da sua palavra. Deus tem levantado o tapete da nossa vida, tem nos limpado, e já são vários testemunhos acerca daquilo que Deus está realizando. Talvez você esteja se perguntando, mas por que nós estamos tratando com profundidade esses temas tão delicados, temas que causam um desconforto? Porque, irmãos e irmãs, nós entendemos que o pecado aceitável, ou aquele pecado sutil, ou seja, aquele pecadinho que muitas das vezes nós negamos ser um pecado, ele é como um câncer maligno. Uma doença que atua silenciosamente, atingindo o ser humano de maneira profunda, afetando também todas as esferas da vida sua social. Esta comparação do pecado aceitável com um câncer maligno é pelas suas semelhanças. Existe uma similaridade em específico que é muito clara entre elas. E essa semelhança é que o câncer, ele leva anos para aparecer. Tem pessoas que passam anos sem notá-lo, sem sequer ter alguns sintomas. E quando ele dá as suas caras, ele já se encontra em um estado bem avançado, causando muito sofrimento. Da mesma forma, o pecado atua em nós. Quando nós não temos consciência dele, ou quando ele não é tratado, este pecado ele cria raízes, avançando em todo o nosso corpo, em toda a nossa mente, e também atingindo todas as esferas da vida social nossa, afetando as pessoas que nós amamos. Em muitos casos, existem pessoas que brincam com o pecado.
em vez dessa pessoa, por meio da palavra de Deus, arrancar com a raiz este pecado, ao contrário disso, essa pessoa, ela rega. Existem aqueles que regam o pecado com a sua vida imoral, vivendo distante de Deus, mas também existem aqueles que estão dentro da igreja, um lugar que deveria anunciar o evangelho da cruz para matar o ego. Porém, ao contrário disso, nós temos visto na nossa realidade igrejas com um falso evangelho, com falsos pastores, alimentando o ego da sua membresia. Por outro lado, vivemos em uma geração totalmente descompromissada com a meditação da palavra de Deus e muito menos com a oração. Diante disso, este pecado que na ótica do infrator é um pecadinho, algo simples, ele, como um câncer, ele vai crescendo, criando uma forma, e no seu devido tempo ele vai produzindo os seus primeiros frutos. Nesse mundo que nós estamos, esse mundo caótico, é resultado do pecado. O mundo que nós estamos inseridos é um mundo de sofrimento. Quem não passa por um sofrimento nessa vida? Todas as pessoas em sua vida passam por algum tipo de sofrimento. E infelizmente, essas coisas fazem parte da nossa vida. Nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que é reservado a nós no amanhã. Hoje nós estamos aqui dando risada, mas amanhã nós podemos estar chorando. Não importa se nós somos uma pessoa justa. Não importa se nós somos uma pessoa injusta. Não importa se nós estamos dentro da igreja ou fora da igreja. O sol e a chuva são para ambos. A promessa de não sofrimento é apenas para a vida eterna com Deus. E é por isso que nós ansiamos. Porém, existem alguns sofrimentos em específico na área da saúde, causadas por consequências diretas do pecado. Pecados que não foram tratados no passado. E por esse motivo, não estou generalizando, mas muitas pessoas estão doentes hoje por causa do seu pecado. Exatamente isso que eu estou falando. Estão doentes por consequência do seu pecado, tanto fisicamente como mentalmente. Pessoas, em vez de confessar, muitos optaram em esconder o pecado, ocultar o pecado. Pessoas, em vez de lutar pela força do Espírito Santo, escolheram lutar com a força do seu próprio braço. E hoje estão derrotados. Vejam o que o rei Davi declarou em oração. Nós vamos ler uma declaração do rei Davi no Salmos 32. E ele retrata a experiência de alguém que escondeu esse pecado no seu coração. Alguém que não confessou a sua culpa. E como consequência disso, o seu corpo começou a sofrer. Salmos capítulo 32, versículo 3. Olha o que o rei Davi, o salmista Davi, ele declara. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de gemer. E a pergunta é, quais pecados Davi havia escondido? O pecado mais notável da sua vida todos conhecem. E foi trágico para a vida de Davi. Foi quando Davi cometeu adultério com a esposa de um soldado fiel, de um homem, talvez o melhor homem, ali ao seu lado, o soldado Urias. Nós vemos que Davi ali cometeu adultério com a esposa desse seu melhor soldado. E em seguida ele planejou a sua morte. E o pior de tudo, irmãos e irmãs, Davi tentou esconder, sem que ninguém o soubesse. Até um certo ponto da história, estava tudo correndo muito bem no seu plano. Eu diria, um pecado quase perfeito. Pois ninguém sabia em Israel. Porém, Davi, neste plano, ele esqueceu de um detalhe. Deus. Um Deus que nada foge do seu olhar. Um Deus que tem o domínio completo do universo. Um Deus que dos céus olha para toda a humanidade e sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, sabe o que há dentro do nosso coração, que está sentado no seu trono, observando todos os habitantes da terra. Davi, com o seu pecado, ele quebrou a lei de Deus.
e também desprezou a Deus. E a história nos fala que Deus se desagradou muito com o adultério e com o assassinato cometido por Davi. E a história nos diz que Deus enviou um profeta chamado Natã. E esse profeta foi até o encontro de Davi para confrontá-lo. O profeta Natã, quando encontrou a Davi, ele contou uma história. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, quando Natã encontrou a Davi. Natã contou uma história assim: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Quando Davi ouviu aquilo, a Bíblia nos fala que Davi se encheu de ira contra aquele homem e se dirigiu ao profeta Natã dizendo: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E Natã respondeu a Davi: você é esse homem. Davi tinha consciência do seu pecado. Naquele primeiro momento do diálogo, nós vemos uma tentativa de esconder o pecado. Nós vemos aqui que quando Natã conta a história, Davi, ele age com moralismo, com uma falsidade diante da história contada pelo profeta Natã. Davi só reconheceu seu pecado quando Natã disse: você é esse homem. A atitude de Davi nos faz lembrar de uma criança suja de chocolate. Seu pai lhe pergunta: quem comeu este chocolate? E a criança toda lambuzada de chocolate diz: não fui eu. E aponta o dedo para o seu irmão com convicção e com raiva: foi ele. Portanto, ele merece apanhar, papai. E o pai confronta a sua filha mais uma vez: foi você. O seu rosto está sujo. É exatamente isso que nós fazemos. Quando ocultamos os nossos pecados, não reconhecendo, o nosso corpo adoece. Às vezes é necessário Deus nos confrontar diretamente para que ocorra um reconhecimento em seguida de arrependimento. Às vezes é necessário Deus falar diretamente. Agora vejam comigo o Salmo 38. No Salmos 38, nós vamos ver Davi orando. Nestes salmos, Davi está reconhecendo o seu pecado e ele está enfatizando o pesado custo físico, emocional e social que o seu pecado lhe está cobrando. Davi começa o Salmo 38, ele faz uma lista dos males que ele está sofrendo por causa do seu pecado. Salmos capítulo 38, o versículo 3. Vou ler apenas a parte B. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Vou repetir. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Versículo 7. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Versículo 11. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Versículo 18. Confesso a minha culpa. Preste bem atenção. Em angústia estou por causa do meu pecado. Davi, aqui em sua oração, ele cita doenças físicas. Ele teve febre, dores como reumatismo, pois os seus ossos doíam. Davi também cita doenças emocionais. Ele está angustiado.
Em alguns salmos anteriores, nós vamos ver que Davi falando que o seu coração palpita, como arritmia. Ele também declara que ele está sem forças, como alguém que se encontra deprimido. Davi relata que durante a noite ele encharcou seu lençol da cama de tanto chorar. É bem provável que Davi tenha ficado muito doente, pois os seus inimigos estavam na arquibancada, torcendo pela sua morte. Vejam comigo Salmos capítulo 41, do versículo 4 ao versículo 5. Olha o que Davi está dizendo. Davi clamando: eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Irmãos, observem comigo que a doença não é uma muleta para Davi. Ele não se coloca como vítima, mas ele se coloca como culpado. Davi entendia que o momento que ele estava vivendo era uma consequência de suas escolhas, dos seus erros, dos seus pecados. O lindo da história de Davi é ver um Deus que não o abandonou, um Deus que não rejeitou um coração moído diante da sua presença, um Deus que ouviu a sua súplica. Vemos aqui Davi confessando a sua culpa e como resultado demonstrando um coração arrependido. O Senhor ouviu o seu choro, o Senhor ouviu a sua súplica, o Senhor aceitou a sua oração. Na vida de Davi, a porta de entrada foi um simples olhar, gerando consequências que afetariam pessoas em sua volta. Todos sabem que ele perdeu um filho, e foi apenas com um olhar que tudo começou. E hoje muitos homens e mulheres dizem assim: não tem problema olhar. Foi através dessa porta, o olhar, que desembocou em adultério, assassinato, problemas na família e em específico na sua saúde. Todo esse sofrimento físico e emocional de Davi, ocasionado pelo pecado, começou com um simples olhar. O pecado de Davi serve como um importante alerta de que nós não estamos completamente imunes. Irmãos e irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado, pois somos tentados através daquilo que nós olhamos. Pecamos com a gula, e tudo começa porque o primeiro passo é comer com os olhos. Pecamos com a inveja, ou seja, desejamos possuir o bem que ao outro pertence, e tudo começa como? Com apenas um olhar. Basta um olhar no Instagram. Devemos tomar muito cuidado, pois somos tentados a todo instante através daquilo que nós olhamos. E o que mais nós fazemos nos dias atuais? Qual é a primeira coisa que você faz quando levanta da sua cama? Olhar? Como? Pode falar. Exato. Mas muitos olham para o celular. O tempo todo nós estamos olhando para a publicação de alguém. No Instagram, Facebook, TikTok. Irmãos e irmãs, quantas pessoas atualmente estão sofrendo em sua saúde por consequência do seu pecado? E tem um pecado, presta bem atenção, tem um pecado muito comum entre os crentes, é a pornografia. Um pecado que tem como porta de entrada o olhar. É através daquilo que vemos é que nós somos tentados. Irmãos, a pornografia é um pecado que geralmente tem um início na infância. Segundo estudos, falam que muitos começam com 7 anos de idade, com uma certa sutileza, com uma revista compartilhada entre amigos, com um filme. Nos dias atuais, com uma cena de novela, ou por uma postagem na rede social. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças. O consumo e prática pornográfica, ela libera dopamina. Quando se libera dopamina, dá aquela sensação de felicidade. E por liberar dopamina é algo viciante, algo comparado a uma droga sintética. Toda vez que
consumimos, toda vez que acontece esse consumo, mais dopamina é liberada. O cérebro imediatamente dispara uma sensação de satisfação e a pessoa se sente recompensada. Assim o cérebro entende que aquilo é bom e pede recompensa cada vez maiores, o que gera uma condição patológica. A prática da pornografia afeta diretamente a saúde mental. Alguns impactos são diminuição do libido, dificuldades emocionais, como ansiedade, depressão, perda de memória, TDAH, culpa. Portanto, vemos um pecado afetando diretamente a saúde do indivíduo. Atualmente, são mais de 22 milhões de pessoas consumindo algum tipo de pornografia. Mais de 70% são homens. Um pecado muito presente na vida de muitos crentes. Toda e qualquer forma de pornografia é pecado. A pornografia é a porta de entrada para o adultério, pedofilia, prostituição, entre outros pecados e situações. Tiago capítulo 1, do versículo 14 ao 15 fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Existe uma palavra em Tiago capítulo 5 que nós precisamos reafirmar no nosso coração. Tiago capítulo 5, versículo 16, fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uma das raízes da pornografia, uma das raízes do adultério cometido por Davi é o egoísmo. Tanto a pornografia como o adultério, o indivíduo enxerga a pessoa como um objeto, exclusivamente para o seu próprio e único exclusivo prazer. Claro que pecado nenhum vem sozinho. No caso de Davi, nós enxergamos o pecado da cobiça com muita facilidade. Mas eu diria a vocês que a cobiça é apenas a ponta do iceberg. Entretanto, aqui eu estou me referindo à raiz. Se nós analisarmos com calma a história de Davi, nós veremos a sutileza do egoísmo como causa primária do pecado na vida de Davi. Egoísmo foi o gerador para a cobiça, para o adultério, para o assassinato. Em 1 Samuel capítulo 11, versículo 1. Na época da primavera, no tempo em que os reis saíam à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. O texto aqui é muito claro, o texto diz que Davi ficou em Jerusalém, e isso é muito significante. Naquela época não era a atitude de um rei ficar no palácio enquanto o seu exército avançava em guerra. Davi ficou no seu palácio, porque ele estava preocupado apenas com as suas necessidades, com seus interesses. Com esta atitude, Davi está desprezando as necessidades do seu reino. E agir desta maneira é egoísmo. Claro que é um egoísmo praticado com uma certa sutileza, diferente de alguns casos que é visível. Eu diria que o egoísmo é como um mau hálito. Se eu perguntar quem tem mau hálito, todos aqui vão dizer que não tem. Pois para saber se tem mau hálito, é necessário que alguém fale que você está com mau hálito. E o egoísmo, a soberba, o orgulho é da mesma maneira. É muito importante dizer que todos nós nascemos com uma natureza egoísta. Todos. Para confirmar isso, basta observarmos as crianças brincando juntas. Quantas vezes a mamãe repete assim: Lucas, deixa o Pedro brincar com seus carrinhos. Ou Lucas agarra os brinquedos da mão de Pedro. À medida que Lucas e Pedro eles crescem, eles aprendem que essas atitudes elas são claramente egoístas e não são aceitas na sociedade. Com isso, seus comportamentos egoístas eles se tornam mais sutil. Embora o problema lá dentro do coração ele continue.
mesmo depois de eles terem entregado a vida a Jesus, a carne ainda continua a guerrear contra o espírito, contra o egoísmo e as suas manifestações. O egoísmo é difícil de ser exposto, porque é fácil de ver nos outros, mas é difícil de enxergar em nós. Além disso, irmãos e irmãs, existem graus do egoísmo. Assim como existem graus de sutileza em suas manifestações, há pessoas que o egoísmo é evidente. Gente assim não dá mínima para a opinião dos outros. A maioria de nós se importa com o que os outros pensam a nosso respeito. Nesse sentido, nós somos egoístas, mas gentios e refinados. O egoísmo pode se manifestar de várias formas em nossa vida, e até de maneiras corriqueiras no nosso cotidiano. Existem três áreas que o egoísmo se manifesta nos cristãos. A primeira área é o interesse. Paulo, ele escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ao usar o termo interesse, Paulo está se referindo às preocupações e necessidades de outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas o nosso egoísmo impede de, no mínimo, orar por aquela pessoa. Principalmente quando esta pessoa não tem condições de um dia retribuí-lo. Pois o egoísta é aquele que sempre espera algo em troca. Por que o egoísta é aquele que espera sempre algo em troca? Porque o final deve ser sempre desembocar nele, sempre em torno dele. O egoísta é aquele que não sofre pela dor do seu próximo, mas sofre muito quando os seus anseios e desejos não são realizados. Sabe aquela pessoa que pouco se importa com as pessoas em sua volta, mas quando ela está enferma, ela fala: ninguém se preocupa comigo. Para nós testarmos como está o nosso egoísmo em relação às coisas que nos interessam. Reflita comigo a respeito de alguma conversa, a última conversa que você teve com alguém. Quando nós conversamos com alguém, compare o tempo que gastamos falando de nossos interesses com o tempo que gastamos ouvindo a outra pessoa. Já parou para refletir a respeito disso? Na maioria das vezes a gente não deixa outra pessoa falar. É sempre o nosso interesse. A segunda área em que o egoísmo se manifesta é o tempo. O tempo nos dias atuais ela é uma mercadoria preciosa, né? Pouquíssimas pessoas têm tempo de sobra. Todos nós estamos ocupadíssimos. Então é fácil ser egoísta com o nosso tempo. A verdade é que guardamos o tempo para os nossos próprios interesses. Como por exemplo, Raquel pede que sua amiga Ruth lhe dê uma ajuda na tarefa da faculdade. Só que Ruth, ela precisa estudar porque ela tem um teste. O que Ruth deve fazer? Usar seu precioso tempo para ajudar a Raquel? Ou não? E quanto a Raquel? Ela tem sido egoísta ao pedir ajuda quando ela sabe que Ruth tem que estudar para o teste? Nós somos egoístas quando nós guardamos de maneira obsessiva o nosso tempo e também quando nós tiramos vantagem do tempo de outra pessoa. Nos dois casos, tanto Raquel como Ruth, nós pensamos primeiramente em nós, em nossas necessidades. Essa é a realidade do nosso coração. A terceira área é desrespeitoso. Uma pessoa grosseira jamais leva em conta o que as suas atitudes causam nos outros. E com todo respeito, a pessoa que sempre chega atrasada e deixa os outros esperando, ela é desrespeituosa. Adulto que na hora da pregação fica conversando, a ponto de perturbar quem está querendo prestar atenção, é egoísta. Assim como não tem educação adolescente que larga sua cueca na cozinha para que outra pessoa pegue. Ou aquele homem que não valoriza a limpeza de sua casa feita pela sua esposa. Ou daquela mulher que não respeita, não valoriza o dinheiro suado do seu marido.
sempre que não damos a mínima para o efeito que nossas atitudes exercem sobre as pessoas. Somos egoístas e grosseiros, pensando só em nós mesmos. Tem pessoas que dizem assim: falo o que penso, doa o que doer. Esta pessoa é egoísta e grosseira. Esse tipo de gente não considera a possibilidade de ferir a outra pessoa. Esse tipo de pessoa não pensa o que a outra pessoa pode sentir de ter sido humilhada, magoada. A sua única preocupação é dizer o que ela pensa. Acredito que todos nós somos propensos a sermos egoístas de alguma maneira ou de outra. Porque o velho homem aqui dentro, ele continua guerreando contra as nossas almas. Portanto, nós não estamos livres de manifestar em algum momento o egoísmo. Eu me lembro como se fosse hoje, na pandemia, aquela loucura nos supermercados. Muitas pessoas com medo de faltar mantimento, estavam literalmente esvaziando os supermercados, e os jornais estavam avisando que não havia necessidade disso. Pois da maneira que estava acontecendo, famílias pobrezinhas ficariam sem o que comer. No momento do desespero, o egoísmo mostra as garras. E um dos exemplos mais lindos da história humana, tanto na questão negativa, em observar o egoísmo, quanto na abnegação feita por alguns homens, foi quando em 1348 surgiu a peste bubônica. Em 1348, a Europa foi assolada pela peste bubônica. E a história nos conta que causou a morte de cerca de 40% daquela população. A peste ela se espalhava tão rapidamente que quando alguém era infectado, geralmente toda a família era infectada e morria. Assim, por muitas vezes, os familiares, quando alguém era infectado, essas pessoas fugiam da casa, deixando o doente, o moribundo dentro da casa, e fugiam, deixando aquela pessoa doente morrer sozinha. E a história nos conta que muitos padres cuidavam dos enfermos e moribundos e também acabavam morrendo. Muitos padres morreram. Alguns padres recusaram ajudar. Foi dito sobre aquela época que os melhores padres morreram e os piores continuaram vivos. Viver de modo viver de maneira que a gente possa renunciar, provavelmente não vai custar a nossa vida, mas vai nos custar alguma coisa. Custará nosso tempo, nosso dinheiro, custará os nossos interesses. Devemos buscar não apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Jesus Cristo, olha que coisa linda, irmãos. Ele olhou para a nossa necessidade. E isso é maravilhoso. O nosso maior exemplo de renúncia é o Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, Ele se tornou pobre por amor a nós, para que por intermédio de sua riqueza nos tornássemos ricos. E eu gostaria de finalizar essa mensagem com alguns conselhos. Enquanto nós lutamos para matar os nossos pecados, seja a ira, o egoísmo, entre outros pecados, temos que ter duas verdades em mente. E a primeira coisa em nossa mente deve ser: nossos pecados estão perdoados. E Deus nos aceita como justo por causa da vida impecável do seu Filho Jesus Cristo. Foi por causa da morte expiatória de Jesus Cristo que nós somos aceitos. Nós precisamos depender do poder capacitador do Espírito Santo. Nós devemos nos lembrar sempre que é por meio do Espírito Santo que nós mortificamos a nossa carne. Nós também precisamos reconhecer as nossas responsabilidades. Somos responsáveis na luta contra o pecado. Mas tem um detalhe: precisamos depender do Espírito Santo. E para depender do Espírito Santo é necessário algo: guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. E olha que interessante, esse guardar da palavra significa reservar para uma necessidade futura. É isso que nós fazemos ao guardar a Bíblia no coração.
Nós armazenamos versículos e no momento da necessidade futura, e no momento da tentação, naqueles momentos que nós seremos tentados, naqueles momentos que o pecado baterá na nossa porta, no momento da tentação, o Espírito Santo irá trazer à nossa mente esta palavra que está no nosso coração para uma situação específica, para nos lembrar qual é a vontade de Deus. Nesta luta contra o pecado, ore, pois o nosso coração é um campo de batalha entre carne e espírito. Orem, pois é por intermédio da oração que reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. E eu gostaria de contar um pecado meu para vocês. E eu acredito que eu falando isso vai edificar a sua vida. Isso é muito importante. Irmãos, e isso serve para todos os tipos de pecado. Há uns anos atrás, eu tinha comprado um carro muito bom. Muito bom. E eu percebi que aquele carro estava alimentando, tentando algo que havia dentro do meu coração. Dentro do meu coração. E eu precisava fazer algo. E eu cheguei para minha esposa sem contar para ela, porque eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. Tem situações que a gente tem vergonha, mas a Bíblia ela encoraja a gente a confessar. E quando eu estava com aquele carro, eu me sentia superior, me sentia com um orgulho pecaminoso, uma soberba. E aquilo eu percebi que alimentava, e eu comecei a analisar que aquilo estava despertando uma certa cobiça. E eu falei, eu preciso tomar um posicionamento, eu preciso arrancar esse mal pela raiz. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, para ela assim, eu vou trocar de carro. Quando ela falou, você vai trocar de carro, eu já apareci com o carro novo. Como eu tinha vergonha, eu falava que eu troquei de carro porque eu estava com um problema financeiro. E aí vem o segundo problema. Eu estava pecando, tentando ocultar um outro pecado. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele vai tratando o nosso coração. E olha que interessante. Daquele carro eu surgi com um Palio. Todos lembram de um Palio douradinho que eu tive. E eu falei para minha esposa num dia, no outro dia de manhã eu estava com um Palio. E todo aquele sentimento foi arrancado com a raiz. Mas eu precisei tomar um posicionamento. Mas olha que interessante, Deus, por meio da sua palavra, Ele iluminou a minha mente e me mostrou qual era o gatilho que estava me conduzindo, talvez a um pecado pior, como o de Davi. Porque o pecado, ele começa como algo muito pequeno. Talvez naquele momento, estou me sentindo bonito no carro. Pô, ó, carrão do ano. Mas ali estava sendo a porta de entrada para outras situações da minha vida. E eu orando para Deus, eu falei, Deus, eu só vou ter um carro bom o dia que o meu coração estiver pronto a ter. Porque enquanto o meu coração não estiver, eu vou continuar andando de palha. Eu não falo isso para menosprezar quem tem palha, mas o problema é o meu coração. Então, é importante diagnosticar qual é a sua, qual é a minha inclinação. Talvez você fale assim, puxa pastor, mas é algo tão simples. Irmãos, essa desgraça do pecado é como um câncer. Gera metástase. De um simples carro se torna um adultério. De simples carro se torna uma imoralidade sexual. Como uma porta de entrada. Mas nós somos responsáveis. Porque quando Cristo se entregou na cruz, Ele possibilitou algo sobre nós. Ele nos deu a promessa que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem para confrontar o pecado. E ao confrontar o pecado, nós temos a nossa responsabilidade. Reconhecer o pecado e abandonar o pecado e se arrepender. Porque na cruz do Calvário, Deus tirou as roupas velhas e nos colocou trajes novos. Que Deus continue trabalhando no seu coração, assim como tem trabalhado no meu coração. Eu creio que a boa obra que Deus iniciou no meu coração, tem iniciado no seu coração.
E Deus há de se cumprir essa boa obra na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que somente os santos verão a Deus. Somente aqueles que são puros de coração. Só os puros verão a Deus. Que Deus continue purificando o nosso coração. Porque um dia eu quero ver a Deus. Amém? E eu gostaria de orar pela sua vida. Como mencionei lá na introdução, não estou descartando nenhum dado científico relacionado à doença. Mas talvez a doença emocional que você sofre hoje, talvez a doença física que você sofre hoje, seja por um pecado que você armazenou no seu coração. E como consequência disso você tem colhido. E eu gostaria de estar orando pela sua vida. E se você tiver alguma dúvida em relação a tudo isso que eu estou falando, leia do Salmos capítulo 30. E vai até o 51. Porque no Salmo 51 nós vemos Davi reconhecendo o seu pecado. E ali Deus transformando o seu coração. E a vida nossa é um processo pelo qual Deus ele vai trabalhando. Às vezes nós ficamos pensando como confessar o pecado. Confesse o pecado ao seu marido. Confesse o seu pecado à sua esposa. Filhos, confesse o seu pecado aos seus pais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E eu gostaria de estar orando pela sua vida. Feche seus olhos. Deus, tenha misericórdia de nós. Pelo teu amor, pela sua grande compaixão, apaga as nossas transgressões. Lava-nos, Senhor, de toda a nossa culpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Deus, nessa noite nós reconhecemos as nossas transgressões. Nós reconhecemos o pecado que sempre está nos perseguindo. É contra Ti que nós temos pecado, somente contra Ti. Nós pecamos, fizemos aquilo que o Senhor reprova. E de modo justo, o Senhor tem todo o direito de estar nos condenando. Deus, eu sei que eu sou pecador. Sabemos que nós nascemos no pecado. Sei, Senhor, que o Senhor deseja dentro do nosso coração a verdade. Sei, Senhor, que por meio da Tua palavra o Senhor tem nos ensinado a sabedoria. Deus, nos purifica e ficaremos puros. Lava-nos, Senhor, nessa noite e ficaremos mais branco do que a neve. Faz-nos ouvir, ó Deus. Faz-nos ouvir, ó Pai, a Tua palavra. Deus, esconde o rosto dos nossos pecados. Apaga todas as nossas iniquidades. Deus, cria em nós um coração puro. Ó Deus, renova dentro de nós um espírito inabalável. Não expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os Teus caminhos aos transgressores. Proclamarei o Teu Evangelho aos pecadores, para que os pecadores voltem para Ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação. A nossa boca clamará a justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o Teu louvor. Tu és o Deus que não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os trairia. Mas os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. Um coração que Deus não rejeita. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Cura, Deus, aqueles que têm enfrentado a doença, seja fisicamente ou espiritualmente. Deus, se tem algum irmão, alguma irmã minha que está sofrendo por consequências do pecado do passado, por pecados que ela escondeu as 7 chaves no coração,
E como eu tive vergonha de confessar o pecado e o seu corpo começou a adoecer. E hoje esta pessoa sofre emocionalmente. Cura essa pessoa, Deus. Se é por causa do pecado, perdoa essa pessoa. Remove desse coração a culpa, restaurando a sua saúde emocional e a sua saúde física. Que ela possa declarar como Davi declarou: eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe aqueles que nos assistem. Amém.